Olá, amigos e amigas do canal do YouTube da Associação Médico Espírita de Santos. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado antecipadamente pela atenção de todos vocês. Estamos aqui com a nossa programação semanal das nossas reflexões sobre saúde, ciência e espiritualidade. E o tema que eu escolho hoje, é a felicidade no cair do céu. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Braunfiorda, sou médico da área da psiquiatria, psicoterapeuta, e estou aqui junto da equipe da Associação Médico Espírita de Santos. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, faça comentários, diga se gostou, se não gostou, e aceitamos aí as suas críticas e as suas sugestões. Esse é um tema muito procurado, porque as pessoas chegam na área da saúde mental reclamando das coisas da vida, das suas infelicidades, das tendências depressivas, da sensação de que nada dá certo para ela, às vezes se comportando até com certo vitimismo, uma coisa que muitas vezes atrapalha, na autopercepção das nossas características de personalidade. A gente precisa tentar perceber quem somos nós de verdade. Então, para a gente introduzir esse tema para vocês, eu lembrei de uma canção que se chama Tocando em Frente, do Almir Sater e do Renato Teixeira, uma música linda, maravilhosa, uma melodia muito gostosa de ouvir, e para refletir em cima da letra, eu vou ler aqui para vocês. Fiquem tranquilos que eu não vou cantar, eu vou somente ler, né? E a letra diz assim: ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, carrega cada ser em si, carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Almir Sater e Renato Teixeira, muito inspirados, quando escreveram essa melodia com essa letra, e eles até referem que foi tudo muito rápido, principalmente Almir Sater falando que quando ele escreveu essa letra, saiu em 20 minutos, que ele parecia que estava mediunizado, muito inspirado por algum amigo da espiritualidade. Então, nós precisamos aprender um pouquinho com essa letra, dessa história, dessa música, principalmente quando ele fala assim, na última estrofe: cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Por isso que a felicidade não cai do céu. Ela é um trabalho a ser construído, a ser elaborado. E trazendo aqui para vocês um trecho bíblico de Eclesiastes, capítulo 3, dos versículos de 1 a 8, para inspirar essa nossa reflexão sobre a felicidade, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e é o tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar ou derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, prantear, saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, como agora na pandemia. Tempo de buscar, o tempo de perder, tempo de guardar, de deitar fora,
tempo de rasgar, de coser, de estar calado, de falar, tempo de amar, de se aborrecer, tempos de guerra e tempos de paz. A gente, quando tem a impressão das coisas que a gente está passando pela vida, falando por mim, como ser humano, com as suas experiências e trabalhando na área da saúde mental, a gente vê as situações como problemas, como desafios, como dificuldades. Em parte são, mas em parte, se precisamos mudar o olhar sobre essas situações, nossa necessidade é tentar levar os problemas que a gente passa, que a gente vive, pequenos, médios ou maiores, como oportunidades de algum aprendizado, por mais difícil que possa ser. Porque a vida, ou Deus, né, nunca vai tratar a gente como se nós fôssemos o centro do universo, cada ser, cada indivíduo, apesar de sermos partículas de vida divinas aqui na Terra. A vida não vai girar ao meu redor. Deus não é garçom, não vai fazer todas as minhas vontades, porque Ele, como Pai, sabe que se fizer todas as vontades dos seus filhos, vai, na verdade, estar deseducando os seus filhos e não educando. Quem é pai, quem é mãe sabe, né? Na criação dos seus amados filhos, a hora de educar, de dizer sim, de dizer não, de elogiar, de dar a bronca e assim por diante. Como diz aqui esse texto bíblico de Eclesiastes, né, no capítulo 3. Então, para a gente tentar construir esses conceitos teóricos e práticos para nós mesmos, a caminho da felicidade, e estar feliz durante o caminho para chegarmos nas metas que a gente se propõe nessa encarnação, nós precisamos entender que essa tal felicidade, ela é composta de alguns itens, de alguns pilares que precisamos refletir para que a gente possa estruturar essa felicidade, não somente quando algumas coisas que eu desejo que aconteçam, aconteçam. E quais os pilares que a gente tem aqui nessa reflexão para dividirmos o conhecimento que a gente tenta aprender para nós mesmos, né, como trabalhadores da saúde mental? Não há felicidade se não tivermos o mínimo de sabedoria, um pouco de vontade, a consciência da liberdade, a consciência da responsabilidade, o conceito da verdade, o princípio da honestidade e a atividade, a ação de ir adiante. Então, a gente vai dar uma conversada sobre todos esses temas a partir de agora, para a gente entender que a felicidade é uma parceria entre a divindade e a humanidade. É uma parceria de construção que estamos aqui nessa vivência atual para irmos em frente, aprender alguma coisa, não deixar mais essa encarnação com saldos negativos. Então, diz aqui que a sabedoria, que é diferente de conhecimento, né? Ela vai determinar a qualidade ou o tipo de modificação a ser efetuada em nós mesmos, transformando o conhecimento de fato em sabedoria. Muita gente tem muito conhecimento, pós-graduado nisto, aquilo, naquilo outro, mas a gente percebe que é um ser humano ainda de pouca sabedoria, porque às vezes ainda não tem aquele toquezinho de simancol do que é mais correto fazer, do que é mais correto não fazer, de como melhor se tratar aos outros, do seu convívio, principalmente da casa, do trabalho, da sociedade onde está vivendo. E a sabedoria vai ser um divisor de águas, vai ser aquela palavra que vai chamar a sua consciência e vai perguntar: você está certo disso? Tem certeza que esse é o melhor caminho para você atingir a sua meta e que todo esse conhecimento vai ter a validade aplicada na hora que você precisa usar, se você agir por impulso? A sabedoria pode ser uma espécie de freio que faz a gente pensar 1, 2, 3, 4, 5 vezes antes de escolher alguma coisa, de tomar uma atitude, deixar vir para fora algum sentimento que, de repente, a gente possa até se arrepender posteriormente. Então, diz o nosso amigo Emmanuel, né? Grande
mentor espiritual, que trabalhou muito com o nosso querido Chico Xavier, ele nos relembra que não podes modificar o mundo na medida dos teus anseios, mas podes mudar a ti próprio. Quando ele fala que a gente não pode modificar o mundo na medida das minhas vontades, é o primeiro sinal de que tudo não vai ser como eu quero, de que tudo não vai ser na hora que eu quero. Tem o tempo de Deus. E a gente fica muito ansioso, de uma maneira desarmonizada, esperando que as coisas aconteçam, que os nossos desejos se realizem, e a gente pensa mais ou menos assim: eu só vou ser feliz quando acontecer tal coisa. Eu só vou ser feliz quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu casar com aquela pessoa, quando eu passar naquele concurso, quando eu adquirir aquele emprego. Eu condiciono a questão da felicidade quando eu espero que ela seja atingida somente quando aquela meta ser cumprida, esperando que o caminho até chegar lá também pode ser de harmonia, de felicidade, de ver a bela estrada que a gente está passando, a paisagem, prestando atenção nas placas dessa rodovia, que às vezes tem curva acentuada à direita, pista escorregadia, radares, fiscais, pedágios, situações, tempo bom, tempo ruim, e que ele chama aqui a atenção para a gente fazer essa viagem muito sincera, muito honesta conosco mesmo, para que possamos mudar a nós mesmos. Aquela velha frase do Espiritismo, né, que muitas casas espíritas têm nas salas de palestras, nas salas de reuniões: orai e vigiai. É uma frase muito, muito aplicada, né? Só que a maioria de nós ora mais por si e vigia muito a vida do outro. Quando mais equilibrado seria orar por si e por todos e vigiar mais a si mesmo, esse processo de autoconhecimento. Outro tijolinho para a construção dessa felicidade ao longo do caminho, não só como meta, é a questão da vontade. Muitas vezes, quando a gente fala, eu não consigo fazer tal coisa, na verdade estamos dizendo nas entrelinhas que eu não quis fazer tal coisa, de algum desafio, de alguma pretensão, de algum objetivo que a gente traça. Só que para que essa vontade seja algo consciente, a gente tem que primeiro, desapegar de antigos padrões de comportamentos, do nosso velho jeito de ser que trazemos de encarnações sucessivas, das nossas vidas anteriores, das nossas vidas passadas, aonde nós estamos meio que mal acostumados com aquele velho hábito, porque temos ganho secundário sempre com eles. A gente precisa ter um desejo verdadeiro de mudança interior. E olhar para si e ver quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, admiti-los e prestar atenção em que momento ele está aflorando. Principalmente quando passamos por irritações, contrariedades, frustrações. Então, a vontade, ela imprime uma energia mental, uma ação que vai, de fato, ser concretizada numa realização. A partir da vontade é que eu começo a fazer as melhores escolhas daquilo que eu preciso fazer aqui e agora para chegar nas metas onde eu preciso chegar. E lembrando o nosso querido Platão também, ele lembra do seguinte: o que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. Olha que interessante esse tipo de analogia, né? Você precisa daquilo que você não vê, que não é palpável, que não é atingível do ponto de vista material, para você atingir os seus objetivos, que tem a ver com a sua vontade de chegar lá. Não adianta você ter um lindo barco e não abrir a vela. E precisa do vento. O vento é a sua vontade, é aquilo que você precisa agir, não esperar coisas dos outros e fazer por si próprio. E a questão da liberdade, que estamos aqui brigando por ela a todo tempo, né? Muita gente confunde a questão da liberdade com libertinagem, lembrando aqui Jesus Cristo que nos falava que tudo nós podíamos, mas nem tudo seria conveniente. Tudo posso, mas nem tudo me convém.
Porque a gente esquece que a questão da ação e da reação, da colheita, da semeadura, da causa e efeito são leis vitais, são leis da natureza, ou são leis que às vezes a gente esquece. Porque toda ação acabe uma reação. Eu comigo mesmo e eu com os outros. Então, esse exercício da liberdade é quando você para e pensa o que eu estou fazendo com o meu tempo. E às vezes não é só meu tempo que está indo embora, é a minha vida, a minha existência. Então, a liberdade, tudo posso, muitas vezes você cai nessa história numa questão de uma ilusão, que é construída ao longo das encarnações sucessivas, e às vezes vem as provações kármicas, que por mau uso da inteligência ou da liberdade, a gente passa por provações e expiações nessa encarnação de hoje ou nas futuras. Então, se hoje eu sou resultado do meu passado, o meu futuro desta encarnação e das próximas, com certeza, será resultado das minhas escolhas inteligentes, com sabedoria, com vontade, com bom uso dessa liberdade, que possibilita a gente fazer as escolhas com algum conceito mais estruturado, sem agir somente pelos impulsos, né? E de um texto hindu, Bhagavad Gita, diz o seguinte: quando a mente se fixar de uma vez definitiva, né, no eu real, na minha essência, nós vamos achar insensato peregrinar em qualquer outra coisa. O que isso quer dizer? É que muitas vezes, quando estamos passando por uma situação problemática, uma dor, uma dificuldade, que está tudo cinza, a gente não consegue enxergar uma saída, a gente esquece que a gente é partícula divina, que a gente consegue, pela oração, atingir o contato com essa divindade, independentemente até da sua crença religiosa ou filosofia de vida, e no seu eu real encontrar suas possibilidades de você instrumentalizar-se para passar por aquela situação difícil que de repente parece insolúvel, parece interminável, entendendo que o tempo nada mais é do que uma ilusão. Infinito lá para trás, infinito lá para frente, entendendo que tudo, de fato, tudo passa. E um outro tijolinho para atingir essa tal felicidade é a questão da responsabilidade. Como que eu vou agir de uma maneira sem pensar nas consequências? Eu preciso olhar para mim mesmo de uma certa forma e admitir que no momento de sofrimento, no momento de uma dor que eu estou passando, como que eu cheguei nessa situação? Quais foram as minhas escolhas, as minhas características de personalidade, temperamentos ou até de alguns defeitos e condicionamentos pessoais para que eu chegasse naquela situação que aqui e agora está gerando uma dor, uma tristeza, uma lágrima, uma ansiedade, uma somatização, um problema de saúde, um problema de relacionamento, uma neurose de inferioridade, um complexo que de repente está me bloqueando de viver a vida mais estável. Então, a responsabilidade é o treinamento em se escolher, se administrar adequadamente todos esses nossos conflitos com sabedoria. E muitas vezes, até falando por mim, nós não conseguimos fazer tudo sozinho, ninguém é autossuficiente o tempo todo. Nós precisamos, de uma certa maneira, de uma ajuda. Pode ser de algum familiar, de algum amigo, de algum profissional da saúde mental, seja psicólogo, psicoterapeuta ou médico da área da psiquiatria, o que muitas vezes as pessoas têm vergonha de pedir ajuda, que nada mais é do que um pouco de orgulho, de se expor e admitir que provavelmente não é autossuficiente o tempo todo e que demonstra fraquezas. Quem não? Não é mesmo? Então, essa questão da responsabilidade é quando você olha sinceramente para dentro de você e fala: olha, eu estou aqui sofrendo foi por causa daquele sentimento, daquele pensamento, daquela emoção, daquela escolha, que de repente eu achei que foi o caminho mais fácil, mas de fato não foi. Então, parando para pensar numa autoanálise, toda situação de sofrimento tem um gatilho anterior. É que às vezes a gente não percebe. Vamos falar um pouquinho mais adiante, quando o medo também nos paralisa. Nosso querido padre Fábio de Mello, como que ele, nas suas explanações, pode também nos ajudar e a gente
colhendo aí as suas palestras, os seus textos, escolhemos essa frase dele, né? Que as escolhas que fazemos provocam uma seleção natural das pessoas que nos acompanham, e muitas nos deixarão, pois não se identificarão com o que nós nos tornaremos. É a lei da semelhança. Semelhante atrai semelhante. Na medida que você faz as suas escolhas, você caminha para aquele lado, e naquele lado vão estar pessoas que também escolheram as mesmas escolhas que você escolheu. Essa questão de que os opostos se atraem, eu não sei se dá muito certo. Porque quando você vai junto para o mesmo sentido, com a mesma vontade, com o mesmo senso de responsabilidade, de liberdade, item que falamos agora anteriormente, com certeza você vai atraindo ou afastando naturalmente os seus companheiros, as suas escolhas de pessoas que você quer para perto de você ou não. Se você quer, por exemplo, ler livros, você vai numa biblioteca e são pessoas que estão com a mesma vontade, fizeram as mesmas escolhas. Isso vale também se você quer usar drogas, você vai para um lugar onde vende drogas, onde tem pessoas que usam drogas. Ou seja, tudo é uma questão de afinidade. E, naturalmente, você vai afastando ou atraindo energias desse plano físico e do plano espiritual, cujas quais você vai construindo as suas escolhas e a sua afinidade. Uma outra questão que precisamos entender, né, para viver a felicidade no dia a dia, não só como um lugar, uma meta a ser atingida, é a questão da verdade, né? Que seria uma busca no sentido da real do que é a vida, o que eu estou fazendo aqui. Seja ela qual for, mas com um pouquinho de sabedoria. Ou seja, o caminho a percorrer em si, fazendo do resto mera consequência. Ou seja, esse conceito de verdade que cada um às vezes tem a sua opinião, que não precisa ser necessariamente uma unanimidade, e que você não precisa ser inimigo só porque as pessoas pensam diferente de vários assuntos da sua vida. Estamos vivendo até do ponto de vista aqui político essa questão dessa bipolaridade, né, que estamos acompanhando, e que qualquer radicalismo, seja para um lado ou para o outro, não faz o melhor sentido, porque ninguém é dono da verdade e cada um tem o seu ponto de vista, olhando o mesmo tópico de várias ações diferentes. Então, como a gente define essa questão da verdade? Quando nós entendemos que a mentira, a vida dupla, a vida tripla, você ter várias máscaras, não essa que a gente usa por conta da pandemia, mas várias personalidades, se você se comporta em casa de um jeito, no trabalho do outro, com a sua família de um jeito, na casa espírita de um jeito, na sua casa de outro, ou seja, essa questão da falta de coesão da sua personalidade, da falta de reconhecimento de que eu preciso ser verdadeiramente eu por todos os lugares onde eu estiver, com todas as pessoas que estão perto de mim. E, de repente, construir uma boa energia onde eu estiver e com as pessoas que estão perto de mim. Você lembra, por exemplo, de uma pessoa querida, você já coloca um sorriso no seu rosto. Você lembra de um parente, de um amigo muito simpático, você lembra, você sorri, ou de algum ícone de bondade, como Jesus, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, te trazem uma boa energia. Por quê? Porque eles eram verdadeiramente eles, bondosos, em todos os lugares por onde eles passavam, com todos que eles interagiam. Da mesma maneira, existem pessoas que você lembra e fala, nossa, não me dei com aquela energia daquela pessoa, porque soava um tom de falsidade, soava um tom de mentira. Então, a sua verdadeira essência, sem precisar querer agradar o outro o tempo todo, porque isso também é impossível, né? O que os outros vão pensar de nós não vamos conseguir controlar nem agradar a todos. Não é essa a questão. A questão é de sermos verdadeiramente nós e sabermos administrarmos as nossas tendências, dos defeitos e das nossas qualidades. Nos lembra aqui também nosso querido Jung, né? Onde ele cita: onde o amor impera, não há o desejo do poder, e onde o poder predomina, há a falta
do amor. Um é a sombra do outro. O que a gente busca de fato na vida, né? É status, é a paz de espírito, é a troca de um bom sentimento, ou só aquela questão do controladorismo? Se você realmente tem uma característica de querer sempre, sempre, tudo, exatamente tudo, que a sua vontade seja realizada, você está querendo mais o poder e está disputando com Deus, com o Criador. Porque todas as vezes que você faz a oração no Pai Nosso, naquela frase, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e você cai em contradição todas as vezes que você tem uma contrariedade, vem a irritação no primeiro momento, você está querendo mais o poder, não está querendo tanto o amor, não está querendo tanto a paz na sua consciência. Então, se você conseguir perceber essa dualidade em algum momento, pare, reflita e construa a sua felicidade com a verdade, com a sabedoria, com a inteligência e com a verdade daquilo que te leva para frente, não é daquilo que os outros vão escolher por você. E passamos também em busca dessa felicidade com o tijolinho da honestidade. Enxergar-se quem é de fato, com muita coragem, né? Olhar para dentro de si mesmo, sem as máscaras da pseudo-perfeição, que às vezes a gente acha que a gente tem, com sabedoria. Essa honestidade de você perceber que você não vai ter a razão o tempo todo, que precisamos ceder, que precisamos dizer o sim na hora certa, o não na hora certa, e a honestidade de fazer o que a sua consciência te traz paz. Que você possa dormir à noite no seu travesseiro. Puxa, hoje foi um dia que eu acho que minimamente eu cumpri a minha questão da minha honestidade comigo e com aqueles que estavam perto de mim. Isso é um exercício muito difícil, porque às vezes, por questão de adaptação, de sobrevivência, o famoso jeitinho brasileiro, a gente foge da verdade, foge da honestidade. E isso não leva realmente a lugar nenhum. Então, são essas plaquinhas desses pilares que sustentam a nossa felicidade é que precisamos lembrar no dia a dia. E que não vem só na forma de remédios, nos casos das depressões. E é normal a gente medicar ou precisar de um auxílio médico de qualquer especialidade. Mas na questão do antidepressivo, sempre houve um gatilho anterior, alguma coisa que te mexeu e que você não soube lidar e que temporariamente você precisa tomar algum calmante, algum antidepressivo. Mas a gente sempre passa essa questão desses medicamentos na linha da área da saúde mental com vários recados, né? Porque não se vende felicidade na farmácia, não se vende honestidade, liberdade, verdade, sabedoria nas farmácias. Não tem genérico, não tem remédio de marca, é uma coisa que eu preciso construir aprendendo comigo e com a própria vida, pelos desafios que nós enfrentamos. E Robert Rapid, um escritor holandês, disse o seguinte: quando compartilharmos, começarmos a fazer isso, mais de nós com os outros, e não somente agirmos em benefício próprio, o mundo com certeza se tornará um lugar melhor. E tenho certeza que todos aí que estão nos assistindo concordam com essa frase aqui. É que às vezes a gente esquece, a gente pensa só em nós mesmos, no nosso próprio umbigo, no cultivo do ego, que se chama egoísmo, talvez o principal defeito do nosso caráter, né? E todas as consequências do egoísmo, que são o orgulho, a prepotência, a indiferença, a vaidade, a teimosia, a questão de você se achar melhor do que os outros. Então, o que eu preciso parar e pensar para fazer para que eu passe a ter um dia melhor com as pessoas que estão ao meu redor? É fazer o bem. E não é difícil fazer o bem. Um sorriso, um beijo, um abraço, ninguém está falando de bens materiais, de confortos que às vezes são necessários, os mínimos, claro, né? Mas evidentemente é uma palavra, um olhar, é um ombro amigo que às vezes nós precisamos dar e também precisamos receber. Então, é sair dessa questão de que nós somos o centro do universo. E aí sim, com certeza, você vai ser mais feliz.
E sem atividade, sem a ação prática, sair da teoria, sair da zona de conforto, da inércia preguiçosa, a gente realmente não vai ter coragem de entrar no jogo da vida, na roda das existências, nessa estrada que nos convida todo dia a vários desafios. É a busca efetiva para entrar nesse caminho e prestar atenção nas placas que estão naquela rodovia. Então, a vontade, a atividade, a ação, ela vem de dentro para fora. Não é o que o outro quer que eu faça, mas aquilo que eu acho que, naquele momento, é o melhor para mim, de acordo com os meus conhecimentos daquela época que eu estou vivendo, daquela situação. Então, ficar só filosofando, ficar só orando, não faz sentido. A oração é importante, mas a oração tem a palavra orar e ação dentro de si mesmo. É a caridade de verdade. É aquele momento que você sai de dentro de si e vai ao encontro do outro e vai empenhar-se para passar e tentar superar nas montanhas russas da vida os desafios que a gente vai passar. Então, lembrando da oração da serenidade famosa, para que a gente possa efetivamente, saber ter o discernimento de escolha melhor do que sentimos, pensamos ou fazemos. Então diz aqui: concedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar. Ou seja, esperar com calma o momento certo daquilo que no tempo de Deus talvez seja o melhor para a minha própria vida, para a minha própria existência. Coragem para modificar o que eu posso, o que tiver na minha alçada, o que realmente é a minha parcela de contribuição com a minha paz de espírito e com a paz do ambiente onde eu estou, de casa, do meu trabalho. E sabedoria para tentar distinguir o momento de aceitar o que eu não posso modificar e modificar o que eu posso modificar. Sempre com inteligência, brandura e firmeza, e quantitativamente nessa questão desses itens. Mas às vezes a gente trava. Qual de nós às vezes já não passou um problema, uma situação emocional, um medo paralisante, um bloqueio, um transtorno depressivo de humor, um transtorno de ansiedade, que às vezes nos causam situações de muita tristeza, dramas pessoais, pensamentos negativos, até ideias de suicídio, enfim, Mas quais são os gatilhos para chegarmos nesse ponto? Aqui a gente selecionou algumas situações que nós precisamos prestar atenção. O que pode ter acontecido dias, horas ou semanas ou meses antes para que eu esteja passando aquela situação de dor emocional, de um medo, por exemplo. Expectativas não realizadas da vida sobre as pessoas, sobre os outros. Puxa vida, eu queria que já com essa idade eu já tivesse nessa situação. Eu queria que tal pessoa fosse diferente. Eu queria que o fulano fizesse determinada atitude. Ou seja, eu tento controlar a vida do outro. Eu espero que o outro faça o que eu gostaria que ele fizesse. Qual de nós já não pensou isso? E qual de nós já não se frustrou também por conta disso? Então, se a gente não abrandar uma certa personalidade que trazemos enraizado, uma personalidade meio controladora, aquela velha questão, quero sempre tudo do meu jeito, e veja que quando você faz esse gesto, a vida se passa pelo vão dos seus dedos. Por quê? Porque a vida não está para ser controlada, a vida está para ser vivida, são verbos diferentes. Então, qual tristeza que você não soube resolver dentro de si mesmo? Qual frustração, qual irritação, qual raiva que você não soube resolver dentro de si mesmo? Que gerou a perda de autocontrole, que gerou transtornos de ansiedade, de somatização, tantas dores, as rinites, gastrites, dores de cabeça, as labirintites, as dermatites, as fibromialgias, as artrites, as artroses, as doenças que a medicina trata de uma maneira geral, e que, de repente, somado-se à questão genética, a questão do ambiente, a questão do comportamento, ela pode também ter essa causa psicossomática. Então, no caso dos transtornos de humor, por exemplo,
nós, quando passamos algum antidepressivo, nós estamos tratando a parte bioquímica do nosso cérebro. Mas será que a bioquímica explicaria tudo? Senão, o antidepressivo também resolveria tudo? Então, a parte bioquímica, ela também já é consequência de alguma coisa que está mal resolvida dentro de mim, e não a causa primeira. Senão, o que explicaria a própria bioquímica, senão os meus pensamentos, ou sentimentos, ou atitudes não equilibradas que eu estou tendo comigo, com a minha própria existência? E, às vezes, o remédio da paciência se torna necessário, porque a impaciência gera atitudes impulsivas, ansiedade, gera atrito, vai gerar uma situação que quase sempre não vai ter um bom final. Vai gerar uma briga, uma desarmonia, uma tendência realmente a gerar um dissabor que às vezes levam encarnações para serem resolvidas. E tentar prestar atenção no amor próprio, no amor aos outros, não querer ter uma atitude de um perfeccionismo, que isso também não faz sentido. Porque o que a espiritualidade espera de nós é esforço, não é perfeição. O que o próprio Mestre Jesus nos falava, né? Conhece a ti mesmo, descobrirá a verdade, e a partir daí você vai construir o seu caminho de felicidade. Não é numa única vida, numa única existência que você vai aprender tudo. Por isso que tem a reencarnação. Sadhguru, escritor indiano, diz o seguinte: que o medo surge simplesmente porque você não está vivendo na vida, você está vivendo na sua mente. Então vamos parar de ser escravos, malfeitores de nós mesmos, como a gente se maltrata. Vamos pensar a vida de uma maneira mais ampla, infinita para trás, infinita para frente, tendo a certeza de que tudo é passageiro, tudo passa, nada fica estagnado, nem o bom momento, nem o mau momento. Por isso que precisamos ter as situações de agitação e de mansitude, porque é da roda da vida esses imprevistos que acontecem. Qual de nós já não passou uma situação assim, né? E esse texto que eu achei muito interessante, não sei qual é o autor, quem souber, por favor, me avise, ele diz o seguinte, para a nossa reflexão: quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais, os nossos dedos. Quando tocamos as vidas das pessoas, deixamos a nossa identidade. Aquele sabor, aquele cheiro, aquele momento, aquela memória, seja ela positiva ou negativa. Então, a vida é muito boa quando você está feliz. Legal, muito bem, vamos comemorar sempre, né, os momentos de calmaria, de bem-estar. Mas a vida pode ser muito melhor quando os outros perto de você, à sua volta, ou o planeta, se a gente expandir um pouco melhor, quando os outros também estão felizes e também por causa de você. Nada na natureza vive para si mesmo. Olha que interessante. Os rios não bebem da sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Jesus, lembrando, né, não se sacrificou por si mesmo, mas por todos nós. Então, viver para os outros é uma regra, também uma regra da natureza. Quando você sai de si e pensa no coletivo, quando você joga o papel na rua, você esquece do coletivo, esquecendo que aquele papel vai entupir o poeiro, vai dar enchente e depois atrapalha toda uma coletividade. Então, viver para os outros é uma regra da natureza, é uma regra da evolução. Todos nós nascemos para ajudarmos uns aos outros, pelo menos um pouco, pelo menos quando for possível, não precisa ser 24 horas assim, mas é um esforço que a própria espiritualidade faz essa conclamação. Eu tive a alegria de conhecer um senhor chamado Roger Feraldi, teosofista da Fraternidade do Grande Coração. Ele fez uma palestra no YouTube que ele encerra a sua brilhante explanação com essas frases: tenha como templo o universo, não só o templo religioso, mas o templo de onde você está no planeta, né? Tenha como prece o trabalho, a oração com ação. Tenha como fé o amor e como religião a caridade. Então não importa se você tem uma filosofia, seja ela A, B ou C.
Pense no universo, pense na ação benéfica do trabalho, no amor, na caridade. Ele conclui aqui: serve e passa, ou seja, faça o que dá, faz o que é possível, faça o bem e segue adiante. Não olha muito para trás. Não dá para ficar com o pé no passado, com a depressão, nem com o pé no futuro, com a ansiedade. A gente tem que colocar os dois pés aqui no presente, aprendendo com o passado, com certeza, e planejando o futuro, mas não querendo controlar o futuro, porque depois daquela curva, daqui a um minuto, a gente nunca sabe o que vai ter. Mas simplesmente a gente ir seguindo em frente, tocando em frente, como lembra aqui a música do Almir Sater. E o poeta, né, Carlos Drummond de Andrade, nos lembra que a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca, e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também essa tal felicidade. A dor da vida é inevitável, o sofrimento é opcional. Que inspiração, né? Então, transformar sempre problemas em oportunidades de aprendizado. E, por fim, querido Chico Xavier nos lembra o seguinte, que a gente nunca pode ser, mesmo, nunca, de jeito nenhum, amar mais ou menos, ou sonhar mais ou menos, ou ser amigo mais ou menos, ou namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos, ou acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar pessoas também mais ou menos. Ou seja, vamos fazer a nossa parte para que a nossa consciência fique tranquila, de tal sorte que quando passarmos desta para o plano da espiritualidade, a gente pode falar, puxa, essa vida valeu a pena viver. E a gente não carrega complexos de culpa, ou de raiva, ou de medo, e simplesmente olha para trás e fala, dessa encarnação valeu, vamos para frente, e continuamos a vida lá do outro lado. Então, quando precisamos analisar todo esse comportamento, o nosso jeito de ser, para a construção dessa tal felicidade, a gente precisa lembrar desses pilares que são os principais, da liberdade, da verdade, da honestidade, da responsabilidade, da vontade, da ação, porque senão a gente vai sempre ser um ser mais ou menos. Então, fica aqui meu abraço, tomara que vocês estejam bem nas suas vidas, que essas palavras possam encontrá-los com as mentes e os corações abertos, na paz do nosso Mestre Jesus, nas suas casas, em seus lares, e que possamos continuar o trabalho da Associação Médico Espírita de Santos, com vários colegas que têm como meta trazer para a medicina a alma, juntando ciência, saúde e espiritualidade. Então, um grande abraço a todos, fiquem em paz. Se vocês quiserem curtir, fazer algum comentário ou descurtir esse vídeo, fiquem à vontade, porque estamos aqui todos no mesmo barco, todo mundo aprendendo. Um grande abraço a todos.